Bom dia, todos meus leitores. Estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Moisés Krieger, sou escritor de terror e, além de ser escritor, também sou professor. Para quem não é inscrito, se inscrevam, compartilhem e comentem. Aqui uma pergunta que vai ser o norte desse vídeo. Por que ser educador? Pensem e respondem no comentário. Daqui a pouco volto. A pergunta norte é, que norteadora, melhor falando, por que ser educador? Educador e professor são a mesma coisa? Um está ligado ao outro, porém, existe uma pequena, grande diferença. Educador ele educa. Professor ensina. Todo professor é um educador, mas nem todos os educadores são professores. Pensem e reflitam. Faça um comentário aqui embaixo do vídeo, apresentando a sua visão, a sua perspectiva. Repito, todo professor é um educador, mas nem todo educador é um professor. Qual a diferença entre educador e professor? O professor, ele ensina. Ensina o quê? O conteúdo institucional. Por exemplo, o professor de química, ele vai ensinar, vai conduzir o aluno a conhecer o aspecto químico da coisa. Sociologia da sociedade, história, os fatos históricos, entre outros professores. Educador não. Educador, ele vai ensinar, educar, como conviver numa sociedade. E sabemos que toda sociedade existem suas regras de conduta, que aqui entra a perspectiva do que é certo, do que é errado. Entra também a perspectiva do legal e do ilegal. O que é legal? Ou seja, quando falamos legal, não é legal joinha, não. Está dentro da lei. Compreenderam aqui? Educar é o quê? É apresentar uma perspectiva para outro, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Existe a educação familiar e a educação institucional. Qual a diferença? A familiar é aquela que vem dos pais. Pai, mãe, entre outros, responsável pela sua educação. É dizer, isso é certo, isso é errado. Isso pode ser feito, isso não deve ser feito, ou imaginado ou pensado. Mas isso delimita o caráter da pessoa. Isso vai ser, pode ser tema para outro vídeo. Mas tanto com a educação institucional como a educação familiar, norteia o seguinte pensamento, de estar em convívio social. Aqui nós temos que compreender o seguinte, que Aristóteles dizia, o homem é um ser político. Então, e como ele é um ser político, não político de vereador, prefeito, entre outros. Político aqui é o quê? O aspecto de estar em convivência social, um com o outro. O homem ele foi feito para conviver socialmente.
Não tem como o homem, a pessoa, o indivíduo, ser uma ilha. Ilha social não existe. Compreenderam? Dúvidas? Comentem. E como sendo para o escritor, qual é a relação dessa educação com a literatura? Vamos lá. É uma situação, é uma perspectiva bem longa e bem também numa tênue. Os temas dos meus livros geralmente tratam da violência. Como eu comentei no terror, no vídeo falando sobre o terror, muitas vezes a perspectiva do terror trabalha com criaturas sobrenaturais, mas também pode estar relacionado ao aspecto humano. O homem também pode ser um monstro. A literatura ajuda, sim, na educação. Ele me apresenta perspectivas onde isso é certo, isso é errado. Isso é instinto de sobrevivência, isso não é instinto de sobrevivência. Tudo é uma questão que precisa ser compreendida na sua essência. Por exemplo, no livro do Tolkien, um grande escritor inglês que escreveu, nem preciso dizer que era. O tema dele, dos livros dele, é sobre amizade. Por exemplo, Stephen King, o tema dos livros dele, ou que ele fala de amizade. Amizade é um aspecto que está presente na educação. Devemos ser amigos respeitáveis. Nós devemos respeitar o outro. Mas tudo isso se alinha onde? Na educação. Tanto institucional quanto familiar. Institucional, estou falando aqui do quê? Aquela educação onde a pessoa passa 4 horas numa sala de aula. Ali, ele, além de ser aluno, ele também é educando. Educando, educador, professor, docente, discente. Ali, nesse espaço, além de estar aprendendo conteúdo sobre ciência, sobre biologia, sobre química, física, matemática, entre outras tantas matérias, disciplinas, e também está aprendendo a conviver com o outro, com o diferente. Muitas vezes, esse diferente é observado que existem maneiras de trabalhar. Porém, existem momentos onde o aluno coloca para fora de uma forma violenta ou não pensada ou não em repudiar a diferença. A diferença sempre vai ter. Ninguém é igual. Porém, nessa igualdade ou nessa diferença, tem que ser respeitado. Como? Através da educação. Aqui muitas vezes o professor perde tempo relacionado ao conteúdo que ele está ministrando e fica chamando a atenção do aluno sobre o devido comportamento dele. E isso, muitas vezes, o professor perde-se, não consegue
atender todas as suas necessidades para que o aluno consiga entender a matéria. Por quê? Porque faltou com a educação familiar. A educação institucional não pode ser o primordial. O primordial é a educação familiar. Aqui eu vou deixar uma frase. Educar não é somente na escola. O que isso significa? Pensem. Comentem também aqui embaixo. Essa frase quer dizer o seguinte, que a educação não é somente na escola. É em casa também. O pai dizer, isso não pode, isso pode. Isso não pode, não pode. É essas determinações. Mas cabe a você assimilar, entender que o convívio social exige esse norte, essas determinações. Não podemos ser selvagens, nem deuses. Aqui sendo aristotélico. Por quê? Porque iria se tornar tudo uma barbárie. Pense nisso. Se todos não são professores, por que educar? Educar é uma necessidade de estar. Se a pessoa convive, se a pessoa, o homem, tem que conviver socialmente, ele tem que ser educado. Ele tem que saber até onde pode ir. A liberdade dele vai até onde começa do outro. Mas como saber isso? Através da educação. A educação não aprisiona, ela liberta. Porém, não pode se transformar numa libertinagem. Compreenderam? Comentem. A educação, ela nunca termina. Ela é um processo cíclico. Ela nunca termina. Ela é um processo cíclico. Para quem assistiu até o final, fico muito agradecido. Gostou do vídeo? Comentem, compartilhem e se inscrevam se não é inscrito. Até em breve.